Imagine que a história que você conhece é apenas a ponta de um iceberg. Que antes de nós, uma civilização colossal dominava este planeta, com uma tecnologia que faria a nossa parecer idade da pedra. Eles não eram como nós, se assemelharam a nós, povoaram ao meio de nós, porém com um conhecimento de outros mundos. Eles construíram toda uma estrutura global. E depois, algo aconteceu que decidiram destruir seus templos mais importantes. Devastaram as sociedades mais evoluídas e foram embora. O que sobrou? As cicatrizes, as ruínas impossíveis, os monumentos que a ciência não consegue explicar, a herança proibida de um mundo que não era nosso. Nos vídeos anteriores, revelamos os resets por água e fogo. Não foram desastres naturais. Foram os golpes finais que apagaram as civilizações existentes, deixando apenas os ossos de suas grandezas. Vamos começar nos Andes, em Pumapunku e Sacsayhuaman. Não são apenas pedras. São fragmentos de uma tecnologia apagada. Muralhas de até 100 toneladas, com encaixes poligonais que se unem com uma precisão microscópica, como se a rocha fosse argila nas mãos de um mestre. A arqueologia tradicional fala em martelos de pedra, mas a física grita, usinagem de precisão. O andesito e o diorito, rochas com dureza 7 na escala de Mohs, exigiriam ferramentas de diamante hoje. Eles foram cortados com uma perfeição que desafia o tempo. Em Sacsayhuaman, no Peru, há blocos com bordas que parecem vitrificadas, como se um calor intenso as tivesse derretido e moldado. Isso não é construção. É engenharia de materiais em um nível que não evoluímos novamente até hoje. Uma tecnologia capaz de fundir rocha. E por que essas pedras estão em altitudes extremas? Pumapunku está a quase 4.000 metros. Lendas aimara falam de deuses que vieram do céu e moveram as pedras com o som. Não é apenas uma lenda, é um eco de uma tecnologia real. A antigravidade por ressonância, talvez. Também ainda não chegamos lá. Esses locais não eram templos, eram nós de uma rede global, geradores de energia, pontos de comunicação, parte de uma infraestrutura colossal que integravam o planeta a mundos longe daqui. Agora, voe 10.000 quilômetros até o Egito. Esqueça as pirâmides como tumbas. Elas são maquinarias. O Osirion, em Abidos, está submerso, feito de granito vermelho, sem inscrições egípcias. Por que construir uma estrutura tão complexa para ser inundada? Porque ela foi projetada para operar debaixo da água. O Osirion não é um templo, é um reator de energia. Um gerador de energia telúrica, usando a água como condutor. E as pirâmides de Gizé? Seus poços de ar não apontam para estrelas aleatórias. Eles apontam para Órion e Sírius. Essas pirâmides são antenas cósmicas e moduladores de frequência. Elas canalizam energias de estrelas específicas. Para quê? Para sustentar a rede, para influenciar o campo energético do planeta. Os deuses egípcios, como Ptah e Tot, não eram divindades. Eram os herdeiros ou os últimos remanescentes. Os que tentaram preservar o conhecimento. Ou os que nos guiaram para reconstruir, mas sempre com limites. E se você acha que isso é apenas teoria, vamos para Baalbek, no Líbano. Na base de um templo romano, estão os blocos do Trilithon. Cada um pesa 800 toneladas. A pedra da mulher grávida na pedreira, mais de 1.200. Nenhum guindaste moderno consegue mover isso. A lenda local e o livro de Enoque falam dos vigilantes, Watchers, anjos caídos que desceram em Mount Hermon, perto de Baalbek. Eles não eram anjos no sentido religioso. Eram os operadores da infraestrutura, os responsáveis pela logística e manutenção de um mundo antigo. Baalbek não é um templo. É uma plataforma de processamento massivo, uma base de operações para uma civilização que dominava a matéria. Talvez um porto espacial ou um centro de energia. E se essa civilização era tão avançada, por que não sobrou mais nada? Porque antes de irem, eles destruíram o que era importante e deixaram o tempo resolver com o resto. E ainda assim muitas resistiram e estão aí até hoje. Mas alguns projetos são ainda mais antigos, como o Göbekli Tepe, na Turquia. Com 12.000 anos, ele é mais velho que a agricultura. Seus pilares em forma de T, com animais esculpidos,
São um repositório de conhecimento, um mapa estelar, uma mensagem codificada. Ele é a prova de que a complexidade não começou com a gente, que uma inteligência já estava aqui, organizando o mundo, antes mesmo de plantarmos a primeira semente. E o que dizer de Yonaguni, no Japão? Uma estrutura megalítica submersa, com degraus, terraços e ângulos retos. Natural ou artificial? Se for artificial, é a prova de que essa civilização foi engolida pelo mar, que o reset da água não foi apenas uma inundação, foi o funeral de um mundo. A verdade é que estamos vivendo em um mundo herdado, sobre as ruínas de uma civilização que nos precedeu. Uma civilização que dominava a energia, a matéria e talvez o próprio tempo. Eles não construíram para nós, eles construíram para si mesmos. E o que sobrou é a nossa herança proibida. Um quebra-cabeça que estamos apenas começando a montar. Se essa civilização colossal foi varrida da superfície, onde estão os seus segredos mais profundos? Onde estão os seus últimos refúgios? A resposta é simples e aterrorizante. Debaixo do gelo e no fundo do oceano. No próximo episódio, vamos mergulhar nos abismos inexplorados, nos lugares onde a luz do sol não chega, onde a pressão esmaga e onde a verdade pode estar esperando.